falar de história, memória, cultura. As ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, em Extremóis, continuam despertando curiosidade, memória, identidade e principalmente conhecimento sobre a nossa história. E hoje a gente tem uma reportagem bem curiosa para mostrar as escavações arqueológicas que acontecem justamente nesse cenário que é envolto de muito mistério, lendas e um trabalho que está sendo feito por pesquisadores, professores, estudantes de história de Natal e Caicó, além do Laboratório de Arqueologia do Museu Câmara Cascudo da UFRN. O espaço, construído pelos jesuítas, foi um dos templos mais importantes do Brasil colonial, mas com o tempo e a ação do homem se transformou em ruínas. Vamos ver a reportagem? As escavações arqueológicas nas ruínas da antiga igreja de São Miguel Arcanjo, em Extremóis, começaram há uma semana. O trabalho dos pesquisadores deve durar 2 anos. As escavações são feitas por estudantes e professores de História de Natal e Caicó e do Laboratório de Arqueologia do Museu Câmara Cascudo da UFRN. Nós procuramos aquilo que a gente chama por cultura material. Qual é a cultura material que a gente pode encontrar aqui? Bom, a gente tem a cultura material associada à construção, à edificação do prédio, telhas, tijolos, pedras, argamassa, que tudo isso vai refletir os diferentes momentos históricos dessa edificação. E a gente tem outros elementos da cultura material, como as louças, pratos, colheres, tesouras, né, diferentes talheres. Aí a gente vai ter, para as ocupações indígenas, por exemplo, a gente vai ter a cerâmica, que a gente chama de cerâmica utilitária, que é aquela cerâmica com bastante decoração, pintada. Patrimônio tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a construção tem origem no século XVII, quando padres missionários jesuítas foram enviados para catequizar indígenas que viviam nessa região do Nordeste em 1641, na chamada aldeia Guajiru. Eles construíram a igreja e, ao lado, um convento, que era a moradia dos religiosos. Foi a partir desse local que surgiram as primeiras ocupações do que seria a Vila Nova de Extremóis. O espaço construído pelos jesuítas foi um dos templos mais importantes do Brasil colonial, mas com o tempo se transformou em ruínas. Há uma relação de pertencimento, ou seja, as pessoas, os memorialistas da cidade, pessoas que escreveram, né, pesquisaram sobre a história de Extremóis, elas estão extremamente interessadas. Por quê? Porque um trabalho arqueológico inédito na área de uma das ruínas de uma antiga missão do final do século XVII, mas que foi ressignificada como um lugar de importância de tantos eventos que a sociedade de Extremóis tem realizado, isso significa que a gente se sente muito bem em dar esse retorno, né, para a sociedade não só de Extremóis, mas do Rio Grande do Norte e quem sabe de outros lugares onde tem ruínas, né, semelhantes a essa, que a gente possa fazer projetos de intervenção arqueológica para saber mais sobre essa cultura material. Toda a área das escavações faz parte do estudo das ocupações humanas no entorno da Lagoa de Extremóis e do sítio arqueológico da missão Guajiru, realizado pela UFRN com parceria logística da Prefeitura de Extremóis. Em cada trincheira, os arqueólogos redescobrem os alicerces da antiga igreja e do antigo convento. Eles buscam fragmentos do passado, como cacos de potes de barro, pedaços de louça, tesouras, telhas antigas, imagens religiosas, objetos e artefatos de tradição portuguesa e indígena. Em cada alicerce, em cada pedra dessas paredes que resistem a quase 4 séculos de história, há um pouco da memória e da cultura do povo potiguar e do povo de Extremóis. O trabalho dos arqueólogos tenta religar o passado ao presente e devolver voz a quem viveu por aqui. Nós vamos seguir trabalhando com a paisagem, com o entorno da Lagoa de Extremóis, entendendo essa área no entorno da Lagoa de Extremóis como um espaço de múltiplas ocupações humanas, desde o período pré-colonial ou pré-histórico, como algumas pessoas entendem, até as ocupações mais recentes, aí no século XIX, na primeira metade do século XX. A ciência que se une às memórias populares. O estudo ouviu moradores da região. Ao longo dos anos, as ruínas foram envolvidas por lendas que fazem parte da história oral, aquela que passa de geração em geração, e que trazem relatos como a lenda das cobras, a lenda do carro caído e principalmente a lenda do tesouro, ou a lenda do sonho de Joaquim Honório, antigo morador, sobre uma botija com tesouro escondido na antiga igreja da aldeia Guajiru. E diz a lenda que seu Joaquim sonhou a igreja. Na época já estava sem as atividades que eram desenvolvidas, né? Já estava fechada, mas estava lá em pé, com telha,
as paredes, tudo bonitinho. E seu Joaquim sonha que o frade pega pela mão e entra com ele pela igreja e vai mostrando os salões, né? Vão passando por espaços dentro da igreja e vai sendo mostrado para seu Joaquim algumas coisas, né? Que é o quê? Primeiro ele vê um baú cheio de pedras preciosas, um verdadeiro tesouro. E aí é mostrado também para seu Joaquim um mapa, né? Uma espécie de mapa do tesouro. E aquele frade disse para seu Joaquim: olha, se Joaquim seguir todos os passos direitinho, conforme estou orientando aqui no mapa, você vai se tornar um dos homens mais ricos aqui da região. Essas histórias do imaginário, mas elas têm uma relação também com o aspecto da identidade. A identidade histórica de um lugar. Então, as histórias que as pessoas contam, elas têm um quê de criação, mas elas têm também um quê de elementos históricos que foram repassados para ele. As ruínas de São Miguel Arcanjo continuam a despertar curiosidade, memória, identidade e principalmente conhecimento sobre a nossa história. A apropriação da sua história nos torna mais pertencentes àquele lugar. Esse trabalho deve continuar aí pelos próximos 2 anos. Começou agora, um trabalho minucioso que tende a preservar o que está escondido entre essas ruínas. Inclusive, foi por causa dessa lenda, né, da botija, que você aí tenho certeza que sabe o que é que a gente está falando, é aquele sonho de um tesouro, né? Muita gente recebe uma mensagem em sonho, acaba indo atrás da botija, não encontra. Foi por isso que muita gente acabou destruindo o que já era fechado, o que já não estava em uso pela igreja, mas acabou ficando em ruínas, né? Por isso é tão importante a preservação desse lugar lindíssimo. Vale a pena conhecer, inclusive.